na live. Sejam todos bem-vindos na casa do Papai do Céu nessa noite. Queridos, Tito foi um dos companheiros do apóstolo Paulo, mas interessante, quando a gente vai estudar a história da igreja, a gente vê que o apóstolo Paulo ele teve muitos companheiros, assim como Timóteo. As cartas de Timóteo foram direcionadas diretamente para Timóteo. Essa foi para Tito, mas também para toda a igreja daquele local. Mas o que me chama a atenção é que, assim como na vida de Timóteo, Paulo fez uma grande obra, também na vida de Tito não vai ser diferente. Então, por isso que essa carta é muito profunda. É uma carta que o apóstolo Paulo deixa como alicerce hoje para a igreja, como se fosse. Nós vamos ler essa carta em 3 capítulos, nós vamos ver que tudo que está acontecendo no mundo hoje tem muita coisa a ver com o que já acontecia naquela época, naquela sociedade. Para a gente ver como a palavra de Deus ela é tão profunda e como ela se renova a cada dia. Porque Paulo vai bater forte, não somente é uma carta pastoral, mas especificamente para a igreja, para a família e para as pessoas do mundo cristão e as pessoas também fora da igreja. Então é muito importante a gente estudar essa carta. Nós vamos para a introdução e fazer hoje o capítulo 1. Aqui essa é a ilha de Creta. Esse aqui é o mar Mediterrâneo. Então Paulo vai pregar nesse lugar. E Tito vai ficar nesse lugar. Tudo indica que Tito é de Creta. Porque Paulo ele procura sempre lugares estratégicos para montar a igreja. Não é à toa que a gente vai ver aqui nesse mapa, aqui na região da ilha de Creta, hoje ela está dividida em quatro partes, que é Chania, Retino, Piráculo e Nicolaus. Ela está dividida assim. Hoje é uma ilha que é moderna, um ponto turístico muito forte na região da Macedônia, da Grécia atual. Então é bem aqui que ela fica, olha, aqui está a Macedônia e aqui está a ilha de Creta, aqui está Chipre, aqui está Jerusalém. Então quando Paulo ele vai fundar uma igreja, ele sempre procura esses lugares fortes para montar a igreja. Por que ele procura essa ilha? Por que ele procura aqui Éfeso, que fica bem por aqui assim, na costa da Turquia? Porque são cidades portuárias, também aqui como Tessalonicenses, Tessalônica, que fica bem por aqui por cima, que a gente estudou, são todas cidades portuárias que chega muita gente, que atracava muitos navios naquela época. Então Paulo procurava esses grandes centros justamente para implantar uma igreja e deixar um pastor lá para cuidar do povo. E nessa ilha de Creta aqui, o povo dessa ilha, queridos, quando a gente vai estudar a história, era um povo muito afastado da presença de Deus. Era um povo, pela cultura deles, mas gostavam de mentir. A mentira fazia parte da cultura dessa igreja e desse povo. Não só a mentira, como os falsos profetas, os falsos ensinos que Paulo também vai bater. E nós vamos aprender. Então, olha aqui como está hoje aqui a parte de Chania, que é muito visitada, que é muito populosa. A gente vê que é uma coisa muito linda hoje, né? Mas para chegar aqui, teve muito sacrifício, muita luta. Então Paulo evangelizou praticamente a Itália, a Roma, evangelizou toda essa parte da Grécia, evangelizou a parte da Turquia, evangelizou aqui a Síria, evangelizou Creta, evangelizou Chipre. A ilha de Malta fica bem por aqui, assim, que sofreu um naufrágio que a gente estudou. Então ele praticamente evangelizou toda essa região, querido, e sempre em ponto estratégico e confrontando o poder de Roma, que estava aqui com o imperador que mandava no mundo. Mas ele não olhou para isso. Ele pregou forte, ensinou, implantou as igrejas e fez o seu papel na sociedade. Isso aqui hoje são as pinturas, quadros que nós temos daquela época. As
as pessoas pintavam e deixavam na sua casa esses quadros. Também eram mais lajotas, nos pisos. Tinha muito esse tipo de quadro. E tem sempre aqui o boi, porque o touro ele era muito adorado nessa região. Assim também como o Minotauro, vem daqui. Olha aqui, ó, a cerâmica, olha como era o costume da época, olha como era o boi, a cabeça do boi. O boi era muito adorado aqui, e aqui é o Minotauro. Então tudo vem dessa região aqui. Essa mitologia faz parte da cultura. Então o touro, por isso que o Minotauro tem a cabeça do touro aqui, é uma parte, é um ser híbrido, uma parte humana e uma parte animal. Então era muito adorado nessa região. As pessoas adoravam muito isso. E Paulo implantou essa igreja justamente para combater as divindades. Quando vai falar da divindade, parte da adoração, as mulheres que eram o centro de tudo, porque era uma sociedade matriarcal, assim como em Éfeso, mas aqui era macho. Então as mulheres tinham um papel muito grande aqui. Essas aqui são as deusas que eram adoradas dentro de Creta. Olha como elas eram. As pessoas adoravam fortemente, assim como Cibele, assim como Diana. Então a figura da mulher, porque quando a gente vai estudar a Bíblia, a sociedade bíblica, a cultura bíblica judaica cristã, para você formar uma família, é uma família o quê? Patriarcal, que acredita nos conceitos e princípios judaicos cristãos que somos nós, a igreja. Mas nessa sociedade aqui, não era o homem o cabeça da família, e sim a mulher que mandava. Então a figura da mulher nessa sociedade era muito forte. E aqui eu trouxe um vídeo de Creta atual. É um lugar, é um paraíso, queridos. Esse lugar é um paraíso. Deixa eu botar a imagem aqui para a gente se situar nesse lugar onde Paulo implantou uma igreja e deixou o Tito para cuidar. Hoje a gente vê que é um ponto turístico muito forte, as pessoas descem, olha que praia linda. Naquele tempo as embarcações vinham de todo lado, e era um lugar estratégico também para vender. E hoje, olha as ruínas da época do apóstolo Paulo. Hoje é um paraíso. Na costa da Grécia, um lugar muito visitado. Só que naquela época não tinha esses jet skis, né? Não tinha facilidade, não tinha esses drones para tirar essa imagem. Naquela época a pessoa tinha que remar e remar muito para chegar nesses lugares, mas realmente é um paraíso. Nesse paraíso, naquela época, as pessoas, a maioria, não adoravam o Deus soberano de Israel. Adoravam o campeão greco-romano, mas centralizado na figura da mulher, as estradas. Então realmente fica localizada aí na costa da Grécia, no sul da Grécia, no mar Egeu, no mar Mediterrâneo. Olha aqui o carro as estradas. Então esse é o cenário há 2000 anos atrás, onde Paulo chegou nesse lugar e implantou uma igreja porque era um ponto estratégico para ali deixar a sua marca, o seu legado. Os grandes centros, os lugares, os portos, onde atracavam muitos navios, era essa a estratégia do apóstolo Paulo. Por isso que ele foi para Éfeso, por isso que ele foi para Tessalônica, por isso que ele foi para cá, para Creta, em todos os lugares que ele passou. Por isso que ele queria chegar lá na Espanha, perto da Inglaterra já. Por isso que ele chegou em Roma, porque ele sabia que na hora que ele chegasse em Roma, de lá ia espalhar para todos os lugares do mundo o Evangelho. E foi justamente isso que aconteceu. E não vamos estudar as cartas romanas. Então é isso, querida. É muito lindo esse vídeo, dá vontade de ficar assistindo até o final, mas é muito grande. Eu só trouxe aqui só uma amostra para vocês. Mas entrando no estudo, na introdução, não há referência sobre a genealogia da vida da família de Tito. Contudo, sabemos que ele foi, convertido pelo ministério do apóstolo Paulo, assim como Timóteo.
assim como muitas pessoas que ouviram a pregação de Paulo. Já pensou uma pregação do apóstolo Paulo? E será que era forte? O conhecimento que ele tinha, a unção que ele tinha, que Deus colocou na vida dele, o poder do Evangelho na mão dele. Então, queridos, foi muito forte. As pessoas, quando ouviram Paulo pregar, realmente a maioria se convertia. Mas olha aqui que me chama a atenção. Ele foi um dos convertidos pelo ministério de Paulo e se tornou um grande amigo e companheiro de Paulo no Evangelho. Por que os grandes times são vencedores? Você vê que quando um time está unido, é difícil de ser batido. É igualmente nós da igreja. Nós temos que ser amigos, parceiros e companheiros do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Porque onde há unidade, onde há esse respeito, esse companheirismo, ali tudo vai crescer. Aleluia. A tendência é tudo é crescer, até nas empresas, em todos os lugares onde tem unidade, onde tem foco, aquele lugar prospera e cresce. Tanto faz se é de ímpio ou se é de crente, prospera. Se a pessoa é correta, ela tem foco e prospera. Porque a prosperidade é para ímpio e é para crente. Só a salvação que é grátis. Então, olha, amigo, companheiro, cooperador ele se tornou por causa de uma ministração do Evangelho. Para você ver como é importante ensinar a igreja e pregar o verdadeiro Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nessa sociedade a maioria não pregava o Evangelho. A maioria do povo judeu que estava ali plantando a igreja era só para cobrar os irmãos, e o foco era dinheiro. O foco era enganar mesmo o povo como é hoje. Mas nesse aqui não. Ele mandou Tito ir para lá justamente para consertar tudo que estava errado naquela igreja. Expulsar de lá os cambistas, expulsar de lá os falsos profetas, aqueles que não estavam pregando a verdade, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo vai nos dar um relato aqui em Gálatas 2:1 sobre a vida de Tito. 14 anos, querido, depois que ele se converteu, olha só. Ele se converteu ali. Ele teve encontro com Deus na estrada de Damasco, em Atos 9. Aí de lá ele vai passar um processo, e desse processo ele passou 14 anos. Ele praticamente foi para a Arábia, passou um tempão lá escrevendo, se preparando. Porque quando ele se converteu, a maioria das pessoas não acreditaram na conversão dele, porque ele mandava matar, ele mandava prender, ele mandava fazer muita coisa. Então foi depois de 14 anos que ele voltou a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, também um grande parceiro dele. Barnabé e Tito também nos acompanhou. Então é muito importante isso, porque Paulo se converteu e Deus abriu a porta para ele aqui, nada, o cara sofreu demais. O cara sofreu pelo amor do Evangelho e fez sua parte. Aqui em Gálatas 2:3 ele vai dar mais um relato sobre Tito. Mas eles me apoiaram e nem sequer exigiram que Tito, que me acompanhava, fosse circuncidado, embora fosse gentil. Aqueles que entenderam, porque a igreja do primeiro século, nós temos que entender que era de judeus. A igreja começou com o judeu no primeiro século, e muitos se converteram realmente em Jesus Cristo, mas muitos queriam implantar as coisas da circuncisão, as coisas dos rituais, da lei, e Paulo bateu forte nisso aí. Mas é interessante, olha, aqueles que entenderam o que Paulo pregava, receberam e ajudaram o ministério dele. Mais um relato sobre o caráter de Tito. Além disso, está em 2 Coríntios 8:22. Além disso, estão enviando com eles outro irmão que muitas vezes deu prova de seu bom caráter e que em várias ocasiões e diversas maneiras demonstrou enorme dedicação. Ele está falando de Tito, Paulo, dando testemunho da vida dele. E por causa da grande confiança que ele tem em vocês, agora está ainda mais empolgado. Isso é muito interessante estudar, por isso que aqui eu abro mão para vocês pregarem e ministrarem.
Eu dou essa oportunidade por quê? Porque a pessoa se sente valorizada quando ela louva, quando ela prega, quando ela tem vontade de crescer no ministério. Porque tem pastor que não dá. Tem pastor que é fominha de microfone, só ele quer cantar, só ele quer fazer tudo. Amém? Ainda mais quando ele vê multidão aí, que ele se empolga. Eu conheço um bocado por aí. Se alguém lhes perguntar a respeito de Tito, olha só o testemunho do cara. Diga que ele é meu quê? Colaborador. O cara tem testemunho e tem caráter para estar na frente da obra. Você quer lambar a igreja? Tem que ter caráter, tem que ter testemunho. Eu conheci um irmão da igreja, ele pisou na bola, foi para o mundo, e quando ele voltou, ele pegou o microfone e começou a lambar a igreja. Hein? Mandava os irmãos se converter, ele não era convertido. Olha aqui, se alguém lhes perguntar a respeito de Tito, cara convertido, companheiro de Paulo, diga que ele é meu colaborador. Se ele fosse enrolado, Paulo ia dizer isso dele? Hein? Olha aí, que trabalha comigo para ajudar vocês. Quanto aos irmãos que o acompanham, foram enviados pelas igrejas e trazem honra a Cristo. É isso que nós temos que ter em mente, que nós temos que honrar o nome de Yeshua, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então vamos lá, vai ser rapidinho hoje. Quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta, provavelmente ele estava lá na Macedônia, porque ele foi primeiro, quando ele sai da primeira prisão dele e vai para Éfeso. Fala com Timóteo, deixa Timóteo lá, de lá ele veio para Macedônia. Nesse intervalo, os historiadores dizem que ele escreveu essa epístola entre a primeira e a segunda epístola de Timóteo no ano 64, aí no sul da Grécia, e deixou para Tito, para ele fazer a obra em Creta. É possível mencionar que foi o apóstolo Paulo e Tito que anunciaram o evangelho aos moradores de Creta, uma ilha com cerca, aquela ilha que eu mostrei para você no começo, 280 km quadrados de extensão, que após mais essa obra missionária, Paulo deixou Tito em Creta, para que pusessem em ordem o que ainda faltava e constituísse obreiros, presbíteros, diáconos, de acordo com suas orientações, ou seja, para organizar a igreja em Creta, discipular e liderança local. Então, o foco do Evangelho é fazer discípulos. O foco do Evangelho é ensinar o povo de Deus. O resto é Jesus que dá para a gente. Não precisa o cara se matar. Tito foi discipulado por Paulo, meu Deus do céu, e alvo de uma das suas epístolas pastorais. Nisso vemos a importância do método infalível de ensinado por Jesus Cristo em seu ministério discipulado. E dizer que Paulo pregou, ele se converteu, e o testemunho dele, o caráter dele era tão grande como de Timóteo, que Paulo escreveu uma carta no nome do cara, e deixou uma igreja no nome dele. Isso é lindo, isso é muito lindo. Eu já falei para o meu presbítero um dia desse, o meu sonho aqui é construir esse prédio, organizar esse ministério, depois que tiver organizado, nós vamos fundar outra igreja. E nós vamos lá no mundo da caraca, aquele pastor lá, vamos dançar no mato com ele lá. Olha, então é muito importante, querido, isso, né, querido? O ministério tem que crescer. E agora a gente vai entrar na mensagem, vai ser rapidinho. Tito 1. Para quem nunca leu essa carta, você vai aprender hoje aqui. Eu, Paulo, escravo de Deus, servo de Deus, enviado de Deus, está dizendo que é escravo de Deus. Ele não está nem aí para a vida dele é viver é Cristo. Ele é escravo do Evangelho, da causa do Evangelho. Eu, Paulo, escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo essa carta, fui enviado para fortalecer a fé daqueles que Deus escolheu e para ensinar-lhe a verdade que mostra como viver uma vida de devoção a Deus. Porque lá a igreja estava corrompida, os falsos profetas estavam deixando a galera liso, roubando a igreja, só um mercenário. Essa verdade lhes dá a esperança da vida eterna, que Deus, aquele
que não mente, prometeu, olha, desde a fundação do mundo, Deus já tinha prometido o Cordeiro, Deus já tinha prometido tudo que tu possa imaginar. Aleluia. Tudo que vai acontecer na nossa vida no futuro, o que já aconteceu no passado, o que vai acontecer no presente, ele já sabe. Já está escrito, ele já escreveu a história. Está aqui. Aquele que não mente, prometeu antes de todos os tempos eternos. Tudo que está acontecendo no mundo só é cumprimento da palavra de Deus. Então por que tem guerra? Tem guerra porque a palavra de Deus diz que vai ter muita guerra, os rumores de guerra. E para mim já começou a Terceira Guerra Mundial. Ela só vai cada dia mais apertar. Quando instaurar a guerra lá em China e tal, pode esperar que o negócio vai pegar no mundo. E agora, no devido tempo, ele revelou essa mensagem que anunciamos a todos. Por ordem de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encarregado de realizar esse trabalho em favor dele. Você trabalha para Cristo. Aleluia. Por isso que eu falo sempre lá no grupo, o reino de Deus é um trabalho. Nós temos que trabalhar para o reino de Deus fazer. Assim como a gente fala no secular, nós temos também que fazer no reino de Deus. É um trabalho, querido, no reino de Deus, olha. Por ordem de Deus, nosso Salvador, fui encarregado de realizar trabalho em favor de quem? De mim? Não, de Cristo. Nós trabalhamos para Cristo. Nós evangelizamos para Cristo. Nós temos testemunho. Ela deu testemunho por quê? Para glorificar o nome do Senhor, não, tá? Escreva a Tito. Isso aqui é saudação, de 1 a 4. Escreva: Tito, olha, meu verdadeiro filho na fé. Ele falou também isso para Timóteo. Um homem desse falar isso para um homem, meu irmão, porque os caras eram crentes de verdade. Escreva a Tito, meu verdadeiro filho na fé, que compartilhamos que Deus, Pai e Cristo Jesus, nosso Salvador, lhe dê graça e paz. Essa é a saudação. Agora eu vou entrar na mensagem. Deixei na ilha de Creta, Paulo está dizendo que foi lá, implantou a igreja e deixou ele lá para cuidar, para consertar as coisas lá, para que você completasse o trabalho e nomeasse presbítero em cada cidade conforme eu me instruí. Esse foi o foco de deixar Tito em Creta. O presbítero deve ter uma vida irrepreensível, deve ser marido de uma só mulher, e seus filhos devem partilhar de sua fé e não ter fama de devassos nem rebeldes. Isso também ele fala lá em Timóteo. Ele repete praticamente. O bispo administra a casa de Deus e, portanto, deve ter uma vida irrepreensível, não deve ser arrogante nem briguento, não deve beber vinho em excesso, nem ser violento, nem buscar lucro desonesto. Você sabia que a Bíblia não proíbe o cara beber? Desde que tu não se embriague. Mas como a gente já veio do mundo de álcool, que a gente era alcoólatra, a gente não vai beber, senão a gente vai querer beber toda vez. Então você pegar aqui e tomar um pouquinho de vinho não é pecado, querido. Pecado é embriaguez. Mas como Jesus me tirou lá do super pop, eu não posso mais beber. Deixa o Louro escutar isso, né? Olha, quando o Louro se converter, ele não vai querer beber. Ele vai enjoar, ele vai nem se... Olha, parece que eu nunca bebi na minha vida. Eu bebia muito, querido. Quando eu chegava sexta-feira, meu berço coçava pela uma gelada. É assim que acontece com os caras. Pensando que é fácil o cara largar a gelada é doce na boca do cara, meu irmão. A gente tem que pregar a verdade, mas depois, quando a gente se converte, Deus limpa a gente nem lembra do que bebeu. Parece que eu nunca bebi, não era, não, que eu bebi e vomitava, não era? No outro dia eu amanheci arrasado, só vomitando aquele negócio verde que sai, né? A bilha, hein? É doido, era tudo que eu gostava, meu Deus do céu, sangue de Jesus, obrigado. Em vez disso, deve ser hospitaleiro e amar o bem. Né? O presbítero fez isso quando trouxe aquela galera, eles comem muito, presbítero. Aquela galera tem cara de ser 2 dias de janta, almoço e assado. E açaí.
sabiamente, ser justo e ter uma vida de devoção e disciplina a Deus. Deve ser plenamente convicto da mensagem fiel que lhe foi ensinada. Tu tem que crer naquilo que tu prega. Não interessa tu pregar aquilo e não crer naquilo que tu prega. É mesmo que nada, isso que ele está dizendo. Deve ter plenamente convicção da mensagem que se é pregada, fiel e que lhe foi ensinada, de modo que possa encorajar outros com o verdadeiro ensino e mostrar os que se opõem e onde estão errados. Porque a Bíblia nos corrige, né? Ela puxa a nossa orelha, nos exorta, nos consola e nos edifica. Pois há muitos rebeldes, isso é demais, meu Deus do céu, que promovem conversas inúteis, são os fofoqueiros, enganam as pessoas. Refiro especialmente aqueles que insistem na necessidade da circuncisão. Eram os judeus que estavam corrompendo a doutrina de Paulo. E a maioria desses enganos, desses falsos mestres, era por causa do dinheiro. E eles contavam muita mentira para o povo. Essa é a verdade. Parece que não está muito longe de hoje. É a mesma coisa, querido. Está entupido de falso profeta. Muito atual. É muito atual. Tem demais ladrão. Está tudo disputando. Olha aí, ó. É só campanha, né? É preciso fazê-lo calar, pois com seus ensinamentos falsos tem desviado famílias inteiras, porque o cara, quando o cara é um coach, ele é um profissional da fé, ele vira a cabeça das pessoas. Ainda tem uma coisa, se ele sair de um lugar, for para outro lugar, ele arrasta o povo tudo atrás dele, porque vira uma seita. Quem não conhece a palavra? Eu estou te falando. Vira uma seita, porque o cara está acreditando num cara. É uma seita, um cara mete medo, impõe. Vira uma seita. Mais cerebral. Agora tu falou tudo. É preciso fazê-lo calar, pois com seus ensinamentos falsos tem desviado famílias inteiras da verdade. Sua motivação, olha o que é: obter lucro desonesto. O cara não está nem aí para a pessoa, ele quer sugar, tirar até o que ela não tem. Aí por isso que tu vê. Porque é muito fácil o cara fazer uma campanha, querido. O cara que reúne, tu sabe que o povo é interesseiro. A maioria só procura Deus por interesse. É ou não é? Porque não são ensinadas. Aí o cara chega lá e posta uma campanha do milagre. O cara só fala em milagre e vitória. Esse já não falso profeta para mim. Só prosperidade na boca dele. É a campanha do CDQ. Acaba uma, começa outra. Acaba uma. A gente fazia isso aqui no Jordão quando a gente não tinha conhecimento da verdade. Na oração do meio-dia era a campanha uma atrás da outra. A gente foi estudar, a gente viu que não era assim. E era lotado, tem DVD gravado. Aí quando a gente foi estudar, foi para uma faculdade estudar, a gente foi ver que não é assim o evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro é focado nas sagradas escrituras. Se Deus quiser te abençoar, Ele vai te abençoar. Se Ele não quiser, Ele continua sendo Deus. Esse é o verdadeiro evangelho. Então, irmão, olha, sua motivação é obter lucro desonesto. Por isso que tem muita igreja rica, querido. Muita igreja rica, quando o cara só está focado no dinheiro. Você é da boca. Até mesmo um deles, um profeta nascido em Creta, olha o que Paulo vai dizer, disse: os cretenses são mentirosos. Era a cultura deles, os caras mentiam um para o outro. Eu tenho um amigo que ele conta 3.000 mentiras para contar uma verdade. É assim. Porque o cara já se acostumou tanto a mentir que quando ele fala, tu já nem bota fé no que ele está falando. Eu conheço 2. Os caras já chegam contando mentira para eles. Tem um prazer de contar mentira. Era assim que era essa sociedade. Vou estudar hoje. Olha aqui, né? Não é à toa que Paulo está dizendo. Até mesmo deles, um profeta nascido em Creta, cara que conhece lá a cultura dos gregos, disse: os cretenses são mentirosos, animais cruéis e comulões e preguiçosos. Era esse tipo de gente que Paulo mandou Tito para lá para mudar a vida daquelas pessoas. Porque onde o evangelho verdadeiro chega, ele vai plantando semente, né?
E o verdadeiro evangelho, ele não cresce de uma hora para outra. É tempo, querido. Igreja que prega a Bíblia, meu irmão, tu não vai ver casa cheia todo tempo. Agora, a igreja do milagre, da bênção, da vitória, do sal, é assim, ó. Não tem onde colocar. E vira uma meninice, isso é barulho, isso não tem palavra. É só vitória. Olha aí, meus amigos. Combinões e preguiçosos. Será que essa sociedade era crente? E vai dizer, isso é verdade. Portanto, repreendo-os severamente a fim de fortalecê-los na fé. Mandou um crente para lá para pregar a verdade. Glória a Deus. Porque o que estava lá era só ladrão e corrupto e mentiroso. Preguiçoso. Será que é a mesma coisa hoje? É a mesma coisa hoje, não tem para onde correr. Mas vamos terminar até o 16, o primeiro versículo. É preciso que deixe de dar ouvidos a mitos judaicos. O que é que ele quer dizer? Que não precisava mais aquelas cerimônias que ele estudou em Timóteo, estudou lá em Tessalônica, em todos os lugares que ele chegava tinha judeus para bater de frente com eles, falsos profetas, falsos mestres. A mito judaico e a exórdia daqueles que se desviaram da verdade, Paulo vai dizer. Para os que são puros, tudo é puro, mas para os corruptos e descrentes, nada é puro, porque as pessoas não acreditam. Pois tem a mente e consciência corrompida. Está ali pregando, está ali falando, está entrando por aqui e saindo por aqui. Para os que são puros, tudo é puro. Mas para os corruptos e descrentes, que são os ímpios, nada é puro. Pois tem a mente e a consciência corrompida pelo pecado, pela mentira. 16. Afirmam que conhecem a Deus. Veja que isso aqui ele está falando para a gente dentro da igreja. Olha como é que estava a situação dessa igreja, querido. De mentiroso, de ladrão, de falso profeta. Olha só, meu Deus. Eles afirmavam, eles davam testemunho, eles pregavam, olha só, meu Deus do céu. Afirmam que conhecem a Deus, mas não negam o seu modo de viver. Quer dizer, o cara pregava uma coisa e vivia outra. Glória a Deus. Porque para a gente ser evangélico, a gente tem que renunciar. Olha, esse mês de fevereiro agora, eu estava fazendo uma pesquisa, que eu me converti quando aquela música Advogado Fiel da Bruna Carlos estourou. Foi a época que eu me converti. Aí eu falei, agora ver quantos anos tem de crente. Eu já pesquisei 15 anos de crente em fevereiro fez desse ano. 15 anos de crente. Nunca mais eu bebi. Nunca mais eu fui para uma festa ímpia. Hein? Nunca mais eu me prostituí e nunca mais me chifre na minha mulher. É a verdade, queridos, tem que falar a verdade. Nunca mais eu bebi, nunca mais eu fui para farra. O que é isso? Renúncia, porque se eu prego aqui para vocês, amanhã estou aí na praça tocando violão, música do mundo e cantando música do mundo, que testemunho é esse? Eu conheço gente que canta na igreja e canta no mundo. Aí tem que escolher, né? Olha quem está dizendo, afirmo que conhece a Deus, mas o negam por seu modo de viver, por seu testemunho. São detestáveis e desobedientes e não servem para fazer nada de bom, porque a mente é cauterizada com vida. Vamos ficar de pé por hoje. Glória a Deus. Essa carta só tem 3 capítulos, mas é muito profundo e forte. É linda, 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 não é todo mundo que prega, porque ela fica ali desprezada na Assembleia de Deus. Vamos orar em Glória a Deus. Maravilhoso e eterno Deus. Te glorificamos o teu nome, meu Deus. Glória a Deus. Fecha teus olhos, querido, você que está na live. Oh, Pai bondoso. Fala com Deus nesse momento. Graças a Deus.
Aqueles que estão enfermos nesse ministério, vai nessa noite, toca, parte e volta, glorifica o teu nome, Deus Santo e poderoso. Glória a Deus, aleluia. Visita nessa noite a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos. Visita as pessoas que não têm onde morar, aqueles que estão embaixo de viaduto, aqueles que não têm oportunidade, meu Deus, de ter uma casa, de ter um lar, de ter uma família.